Boa tarde, hoje é 1º de dezembro de 2022, estamos aqui para mais um Oriz Podcast diretamente da Faria Lima. Estamos aí há pouco mais de um mês da eleição presidencial, ainda aguardando o ministro da Fazenda. Hoje tivemos como destaque do dia a divulgação dos dados do PIB do terceiro trimestre desse ano, e o Marcos Demarque aqui do meu lado vai comentar. Marcos, por favor, aí quais foram os destaques dessa divulgação. Bom, boa tarde, Caval. Assim, primeiro que o PIB cresceu 0,4%, né, por cento na comparação com o trimestre anterior, com o segundo trimestre. Foi um número um pouco abaixo da expectativa, o consenso estava ali em torno de 0,6%, né? Mas acho que na formatação, no geral, na abertura, não trouxe nenhuma grande surpresa, né? Continuamos a ver aí o setor de serviços puxando bastante essa recuperação econômica, né? Pós pandemia. E setores assim que a gente já estava vendo em alguns indicadores econômicos, tipo do comércio, né, vindo com uma leve contração. Então, assim, no geral, a formatação não diferiu muito do que se imaginava olhando os indicadores mensais. Talvez alguma surpresa a gente tenha visto ali na questão da agropecuária, né, que contraiu 0,9% em relação ao trimestre anterior, né? Então acho que isso, como a gente tem visto ainda boas notícias no setor, talvez isso tenha pego a gente um pouquinho de surpresa, mas mesmo assim não foi nada muito fora do prognóstico aí. Olhando pelo lado da demanda, né, o que a gente já nota, né, frente a trimestres mais recentes, é uma desaceleração do ritmo de consumo das famílias, né? Também faz algum sentido, inclusive por conta da política monetária contracionista que a gente tem observado, né? E pelo lado positivo, eu diria aí que a questão do investimento, né? O investimento fixo vindo bastante forte, cresceu quase 3% na comparação com o trimestre anterior, vindo de um crescimento de quase 4% no segundo trimestre. Então, continuamos a colher bons números pelo lado do investimento, né? O que trouxe a boa notícia é que a nossa a taxa de investimento, né, nossa, no Brasil, depois de alguns anos de um vale profundo, né, está se recuperando, né, então acho que acaba trazendo boas notícias nesse sentido. Mas no geral acho que esses são os grandes destaques, né. Pensando o que dá para se pensar aí um pouquinho mais para frente, né, o carrego estatístico, né, supondo que o PIB no quarto trimestre não cresça nada, isso já garante um PIB brasileiro de 3,1%. Então, um desempenho bastante robusto, né? Se a gente olhar ao redor do mundo, né, poucos países tiveram um desempenho ou vão ter um desempenho parecido com o brasileiro aí, em 2022. E já pensando em 2023, né, o carrego estatístico, supondo também que a gente não cresça nada durante todo o ano de 2023, já garante um crescimento de 0,4%. Tá? Acho que vale a pena também destacar, né, assim, às vezes a gente perde um pouco é bom trazer um pouco. E comparativamente, como o Brasil se coloca diante das principais economias, né? Aí a gente tem uma comparação que é muito interessante de ser feita, inclusive a gente até colocou no nosso Twitter hoje, né? Com um gráfico, tal, com mais informações, é que o PIB brasileiro, em relação à tendência, né, pré-pandemia, hoje já está 0,6 acima. Ou seja, então, todo aquele instrumental que foi usado durante a pandemia, né, nos vários países do mundo, né, para reativar a economia, fazer a economia, entre aspas, ganhar no tranco, pegar no tranco e voltar rapidamente à atividade econômica, no Brasil funcionou, voltou para a tendência, hoje já está crescendo mais do que sugeriria a tendência, enquanto que a gente, nos Estados Unidos e na Europa, ambas as economias estão cerca de 3% abaixo da tendência pré-pandemia. Então, quando a gente olha sobre essa ótica, né, relativamente, né, como foi essa reignição da economia, no Brasil a gente pode falar que teve algum sucesso, até comparativamente com outros países, né? Mas aí, né, agora acho que vou até jogar a bola para você, né, Caval? Acho que o ponto interessante aqui é pensando em 2023, a gente tem uma política monetária bastante contracionista que estava no preço, né, da gente ter uma desaceleração, né, o mercado aí, de maneira geral, está prevendo um PIB por volta de 1% por ano que vem, mas agora, né, possivelmente não tendo as reduções de juros, né, esse cenário incerto, como que a gente fica?
Pois é aquela pergunta, né? Até estamos aí no momento de Copa do Mundo, né? Por que mexer no time que está ganhando, né? E é isso que parece que está na cabeça do novo governo com essa PEC apresentada após as eleições. Porque, como estamos observando, a economia brasileira, do ponto de vista cíclico, está apontando uma recuperação muito vigorosa, muito acima do que se imaginava no início do ano, e hoje, né, indicando aí um crescimento mais próximo de 3%, né, ao longo de 2022, que poderemos inclusive crescer até mais do que a China, porque as previsões do crescimento chinês estão nesse nível e com um certo viés de baixa, né? O problema, então, é que se estamos com uma economia numa tendência de crescimento tão vigorosa, com um desemprego também relativamente baixo e que ensejou uma política monetária contracionista para que pudéssemos alcançar a convergência da inflação à meta, né? Porque nesse momento em que se vislumbra já no horizonte, né, uma convergência da inflação à meta e a possibilidade de redução de juros, adicionarmos estímulos fiscais. Do ponto de vista do ciclo econômico, isso não faz o menor sentido. E é importante aqui levantar um argumento falacioso que está sendo utilizado pelos economistas do PT, de que temos que recompor o gasto público enquanto proporção no PIB aos níveis de 2022. E que essa recomposição seria, entre aspas, neutra do ponto de vista dos fundamentos macroeconômicos, do ponto de vista da atividade econômica e inflação. Isso não é verdade, porque em momento em que a economia tem baixa ociosidade e desemprego baixo, a política fiscal ela tem que ser anticíclica, né? E ouvimos durante muitos anos os economistas ligados ao PT defenderem que o teto de gastos deveria ser substituído por alguma regra fiscal que tivesse características anticíclicas, gastar mais na recessão e menos no momento em que a economia está mais aquecida. E que surpresa que agora que alcançam o poder, defendem uma política fiscal procíclica, no sentido de expansão substancial de gastos em um momento em que a economia ciclicamente está muito bem. Vamos de novo deixar muito claro para todos que nos ouvem, sabemos que o Brasil tem um problema social, um problema de pobreza, né? Não tem um problema de crescimento econômico nesse momento. Então, vamos focar os recursos públicos no combate à pobreza, mas vamos deixar que a economia continue crescendo, porque a verdadeira política social é o crescimento econômico, é o crescimento da geração de empregos e da geração de renda. E aí conciliaríamos tanto a mitigação da pobreza quanto o crescimento econômico do emprego e da renda. Não é isso que está sendo proposto, né? E vimos nos números de hoje a confirmação de que essa política é completamente equivocada. Então, fico aqui do ponto de vista do comentário com relação ao PIB, lembrando que nesse momento, a partir da semana que vem, começa para valer o trâmite da PEC, né, no Congresso, e a única expectativa agora é que o Congresso corrija o erro de política econômica proposto pelo futuro governo e que evite uma expansão fiscal exagerada que será contraproducente do ponto de vista dos objetivos a que ela supostamente se propõe, que é mitigar, melhorar a questão social no país. Ela não terá esse efeito na medida em que impeça a redução da taxa de juros ao longo de 2023, o que obviamente vai fazer com que esse crescimento esperado aí de 0,5% a 1% acabe sendo mais baixo e eventualmente até colocando a economia
na trilha de um crescimento negativo em 2023. Bom, também tivemos, né, Marcos, a divulgação aí de dados nos Estados Unidos. O que apareceu lá? Então, Caval, assim, esse é o dado da inflação hoje também, entre os vários que saem durante o mês, acho que um pouquinho mais abaixo do que o esperado. Mas acho interessante destacar, né, os indicadores de atividade. E entre eles, né, tem dois que eu gostaria de chamar a atenção. Primeiro, saiu o dado de poupança das famílias. E continuamos a ver as famílias americanas cada vez poupando menos. Em relação ao que a gente tinha uma tendência pré-pandemia, né, a gente está vendo praticamente as famílias americanas poupando metade do que se poupava. Ou seja, né, normalmente o que você tem é que a despoupança acontece em frente a momentos de incerteza ou frente a momentos de muita euforia econômica. E dado que o rendimento das famílias está crescendo de maneira bastante robusta, né, e o crédito também está bastante disponível, o que a gente está percebendo é que o consumidor ainda está passando por um bom momento, ele se sente confiante, mesmo com o preço de energia um bom tanto mais caro, né, do que estava antes da pandemia. A gente vê que a confiança em gastar além daquilo que se ganha, está relativamente elevada. Mas, por outro lado, o segundo ponto que eu queria fazer aqui, né, saiu o ISM, né, o Indicador de Atividade Cíclica da Indústria Americana para o mês de novembro, e veio um pouco mais fraco, e o destaque que eu faria é que a gente já vê algumas coisas no sentido de desaceleração um pouco mais forte das encomendas industriais, um pouco mais de desaceleração dos empregos, né, também na indústria, e arrefecimento dos preços de commodities que estão chegando às empresas americanas. Então, do ponto de vista aí da inflação, as notícias são um pouco mais benignas, capturando essa queda das commodities que a gente observou de algumas semanas, alguns meses para cá, e também, né, uma desaceleração um pouco mais, que vai ficando mais clara pelo lado da economia. Tudo isso para fechar aqui, né, dizendo que o Powell, ontem, depois da sua entrevista, né, do seu discurso, aliás, deixando claro, né, que vai migrar para uma desaceleração no ritmo de altas do Banco Central norte-americano, ajudando os ativos de risco, né, o S&P voltou para cima de 4.000 pontos recentemente, em cima de uma ideia de que o Fed vai continuar apertando a política monetária, mas vai num ritmo mais gradual. E aqui, só para a nossa posição obviamente, acho que está bem precificado esse movimento. Talvez o que não esteja tão precificado é a ideia de que o Fed, a hora que ele chegar no seu ponto máximo de aperto monetário, ele seguirá lá por um tempo bastante prolongado. E acho que isso que a gente precisa olhar mais atentamente. Então, a conclusão é que temos um cenário de juros elevados ao redor do mundo, nos Estados Unidos por mais tempo, né? Portanto, condições financeiras internacionais mais adversas, o que obviamente não combina com o tipo de proposta que o governo eleito está fazendo para a economia brasileira, que é na linha de um expansionismo fiscal fora de lugar, né, motivado por uma questão muito mais de estratégia política do que de justificativa econômica. Fica então aqui o nosso registro e muito obrigado a todos aí pela atenção de mais um Oriz Podcast. Obrigado.